o ser humano, ao longo do tempo, ele muitas vezes perverteu algo que é inato no ser humano. Todas as culturas, todos os povos da Terra são profundamente teístas, no sentido de que, mesmo nos povos primitivos, sempre houve uma crença da existência de um ser superior, da existência de um ser que comanda o universo. Os povos mais primitivos da Terra, todas as culturas, todos os povos, de um modo geral, desenvolveram de uma forma inata a ideia de Deus. Inclusive, as pesquisas em neurociência, pesquisas com espiritualidade e religiosidade, têm demonstrado isso. As pesquisas com a neurociência, temos lido um livro, Como Deus Muda a Sua Mente, que fala de estruturas do cérebro já programadas para o reconhecimento da existência de Deus. Futuramente, depois que terminarmos a leitura dessa obra, nós vamos trazer essas informações para nós vermos aqui na nossa live. O que acontece? Todo ser humano, intrinsecamente, sente uma necessidade de confiar, de realmente sentir a existência de um ser superior. Mas o que aconteceu ao longo do tempo com a humanidade? A partir de muitos filósofos, de pensadores, desenvolveu-se uma teoria de que não existe o Criador da vida. Tudo é matéria. Existem muitos filósofos, existe o marxismo que dissemina isso pelo mundo afora, enfim, uma série de pensadores e isso extrapolou da filosofia, gradualmente adentrou na ciência também, desses pensadores que influenciam multidões de pessoas a simplesmente romper com essa ideia inata, com aquilo que nós trazemos intrinsecamente sobre o Criador da vida, sobre Deus, sobre a vida, sobre aquilo que existe de mais profundo no ser humano. E o que acontece quando a pessoa nutre esse tipo de sentimento? Quando ela entra nesse movimento materialista em relação à vida, acontece dela simplesmente bloquear esse sentimento inato de filiação, de sermos filhos de Deus, sermos criaturas divinas. Como eu disse, é um sentimento inato que existe em todas as culturas, em todos os povos, em todas as épocas da humanidade, mas nós podemos, de uma forma racional, de uma forma usando simplesmente de repressão, reprimir esse sentimento inato. E aí a pessoa ela vai se sentir, quando reprime tanto o sentimento de filiação divina quanto o sentimento de proteção divina, como se ela fosse um ser vivendo no mundo e que nada desse mundo tem sentido, a própria vida não tem sentido, as pessoas vivem porque existiu toda uma série de acasos que gerou a vida, depois desses acasos, um seguido do outro, gerou tudo que... E nada disso tem sentido, nada disso tem
uma função profunda, tem uma destinação que realmente transcende puramente as questões materiais. Quando a pessoa entra num movimento assim, de acreditar que ela surgiu por acaso, que tudo é questão genética, que tudo é material, e que quando nós morremos, tudo acaba, o que vai acontecer com muita gente? A pessoa sente como se ela estivesse num mundo, e o mundo como o nosso ainda é bastante hostil, e gradualmente a pessoa não vai desenvolver apenas uma descrença, ela vai desenvolvendo também um sentimento de abandono, como se ela estivesse nesse mundo hostil, abandonada, por ela não sabe nem por quem, porque na verdade é um movimento de autoabandono, mas como se ela tivesse jogada no mundo. O resultado disso é uma profunda crise de sentido existencial. Então, a pessoa que nega o divino, tanto dentro de si, quanto o Criador da vida, ela se nega que ela é uma criatura divina e nega o Criador da vida, porque o sentimento de filiação, nós vamos ver daqui a pouco, é quando a pessoa sente que ela é uma criatura e sente que existe um Criador. Então, quando ela reprime esse sentimento, o que vai acontecer? Ela praticamente se sente como um ser que está vivenciando uma vida sem sentido, né? Em situações de sofrimento, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é acabar com essa vida, porque é uma vida desgraçada, que não serve para nada, segundo essa visão. Ela se sente abandonada, sozinha no mundo, mesmo que esteja cercada de pessoas até que a ame, mas quando ela reprime esses sentimentos profundos do ser humano, e existem formas de reprimir bem conscientes e formas subconscientes que nós muitas vezes herdamos de nós mesmos, de experiências que tivemos no passado espiritual, do materialismo, de marxismo e de visão, dessa visão materialista da vida, e a pessoa traz aquilo e nem se aprofunda nas questões que são mais sagradas, que são mais significativas. Então, a pessoa que mergulha nesse bloqueio egóico, ela vai se sentir profundamente vazia, ela vai se sentir muitas vezes abandonada, ela vai se sentir isolada do mundo. Isso é um passo para a ideia do autoaniquilamento, de matar o corpo para matar essa vida sem sentido que ela cria para si mesma. Quem nutre esse tipo de bloqueio vai experimentar uma vida extremamente angustiante. Por quê? Não temos, como nós temos falado aqui em várias lives, não temos como viver num mundo como o nosso sem passar por experiências de desafio. E a pessoa que passa por experiências de desafio, sem exercitar essas duas virtudes, que são básicas para outras virtudes muito importantes, elas vão experimentar uma situação dolorosa muito mais intensa do que as pessoas que exercitam essas virtudes. Imagina a pessoa passar por uma perda de um ente querido, por uma doença grave, seja consigo mesma, seja com alguém da família, uma doença como um câncer, um processo assim, e ela passar por isso e ela acreditar que morre, tudo acaba,
que a nossa vida é puramente material, não existe um sentido nas coisas, não existe um sentido em ter uma doença, morrer, e daqui a pouco tudo acaba. Imaginemos uma pessoa passar por experiências dolorosas, que são essas desafiadoras, dessa maneira. Ela transforma muitas vezes a dor em sofrimento.